Duas inscritas do canal, a Cássia Dávila e a Melissa, me perguntaram como eu vim parar em Portugal. Então, nesse vídeo, eu vou responder esta pergunta. Então, vamos lá? Bom, gente, é uma história comprida. Nem sei de onde começar. Bom, vou começar do tempo que eu morava no Brasil. Eu morava no Brasil e na época eu trabalhava numa escola. E foi há 17, 18 anos atrás, né? Faz muito tempo. Naquela época, a internet não era como hoje, que as pessoas tinham o costume de se conhecer e tinham muitos sites de relacionamento, não. Era algumas pessoas, não eram todas as pessoas, só algumas que tinham internet em casa, e os sites de relacionamento também eram poucos. Então, eu trabalhava numa escola e tinha umas estagiárias que sempre ficavam: professora, você devia arranjar um namorado, você devia arranjar um namorado, você devia arranjar um namorado. E então, uma delas foi num site de relacionamento, acho que o único que existia naquela época, e me inscreveu. E chegou na sala de aula, depois da aula, disse: olha, professora, eu inscrevi você, tem aqui um advogado, um médico, e eu, deixem disso, menina, eu não quero namorado, não sei o que, tá, pronto. E aí o tempo foi passando e elas sempre vinham com essa história do site que elas tinham me inscrito e trazia a ficha das pessoas que elas achavam, né, que poderiam ser os meus namorados. Eu era mais nova, eu tinha 17, 18 anos a menos que hoje em dia. Enfim. Então, um dia eu estava em casa sozinha e disse: eu vou naquele site que as meninas me falaram. Nessa época, eu era divorciada e tinha 2 filhos. E os meus filhos estavam na casa do pai deles. Então, eu fui no site e vi lá o meu nome e uma ficha que elas tinham feito. Então eu disse: não, isso não está bacana, né? Elas tinham me dado a senha, claro. Então eu fui lá, coloquei uma foto bonitinha. Eu vou ver se eu procuro essa foto, se eu acho essa foto, e coloco aqui para vocês verem qual foi a foto. Coloquei a foto, preenchi a minha ficha e onde tinha assim, qual é a frase, né? Aquelas coisas que eles dizem nesse teste de relacionamento, qual é a frase que você quer que eu coloque, que você quer colocar. Naquela época eu botei que eu queria encontrar uma pessoa com quem eu pudesse dividir o meu silêncio, porque eu acho que o silêncio é uma coisa muito íntima, que quando a gente consegue ficar muito tempo em silêncio do lado de uma outra pessoa e que aquele silêncio não incomoda, isso é uma prova muito grande de intimidade. Então eu coloquei isso e pronto, fiquei. No outro dia vieram acho que 114 e-mails, assim, e-mails não, respostas, né? Através, não era e-mail, eram respostas através daquele site. E eu, meu Deus do céu, quanta gente, né? Então meus filhos já estavam em casa, eu peguei minha filha, que era pequena na época, coloquei no meu colo e mostrei para ela. E a gente ia vendo, né, a foto dos pretendentes e eu ia falando o que eles diziam e ela: não, mãe, esse não, esse é muito isso, esse é muito aquilo, esse não. E os que ela gostava, eu não gostava. Então, foi assim, foi indo. No final não sobrou nenhum dos pretendentes. E pronto, eu continuei, teoricamente, solteira. E então, nessa mesma semana, chegou para mim por e-mail, um e-mail de um português. Um português que dizia que estava apaixonado e que eu que era a mulher dele. E eu olhei para aquilo ali e disse: esse português é doido, ele nunca me viu, ele está ali, ele nunca me viu, ele não me conhece, então deve ser maluco da cabeça, né? E pronto, deixei para lá.
E todos os dias esse português me escrevia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu não respondia. Deixava para lá. Então, o português todos os dias me mandava um e-mail, todos os dias escrevia para mim e eu não estava dando muita bola. Mas, nesse tempo, nesse ínterim, eu comecei a namorar com um italiano. Não foi por aí, por esse site de relacionamento, não foi por aí. O italiano morava na Itália, eu morava no Brasil e nós começamos a viajar. Eu viajava para o Brasil, para a Itália, quando eu tinha alguma folga, e ele viajava para o Brasil e ficou um namoro sério. E o português continuava escrevendo, mas aí, como eu estava com o namorado, né, se eu não respondia antes, aí era que eu não respondia mesmo. E então, foi um dia, eu estava em casa e o português ligou para mim. Não, ele antes disso, ele ficava me pedindo o telefone. Me dá seu telefone, me dá seu telefone, me dá seu telefone. E então, eu tinha um amigo, que era muito amigo meu, e disse, olha, Moeninha, me chamava Moeninha, não tem problema de você dar o telefone, por quê? Porque o português está lá longe, né? E ele não vem para cá para o Brasil, então você dá o telefone para ele deixar de encher seu saco. Aí eu peguei e dei o telefone e estava em casa, o telefone tocou. O telefone tocou e aí nós começamos a conversar por telefone e eu disse a ele, olha, é assim, eu tenho namorado. E ele virou para mim e disse, não tem problema, namoro acaba. Aí eu fiquei com tanta raiva. Enfim, e aí ele começou a ligar todos os dias. E eu tenho namorado, pronto. E aí ele deixou, ele desapareceu, ainda bem. Quer dizer, ainda bem para aquela época. Desapareceu. E eu estava um dia tranquila em casa, de repente o telefone toca. E quem era? O português. E o português dizia assim, eu estou aí em Curitiba. Eu digo, o quê? Eu estou aí em Curitiba. Então, imediatamente o meu cérebro usou aquela estratégia que as mulheres fazem quando querem dispensar alguém. Disse assim, eu vou chamar ele então. Nosso encontro vai ser num café, que é coisa menos romântica que uma pastelaria. Eu vou pedir um café e vou dar uma de mulher chata, tipo aquela assim, você quer isso? Não. Você, ai, eu tenho que ir pra casa. Nenhum homem gosta desse tipo de mulher. Então eu já tinha montado o plano na minha cabeça. Se ele quiser se encontrar comigo, vai ser numa pastelaria e eu vou dizer tudo. Ai, não gosto. Você quer brigadeiro? Não, eu detesto brigadeiro. Você quer, não sei o quê. Eu vou ser esse tipo de mulher para ele me detestar. Já tinha feito o plano todo na minha cabeça. Quando nem chegamos a marcar nada, ele disse, estão batendo na porta do hotel e eu vou atender. E então, daqui a pouco eu te ligo. E ele ligou o telefone. Nunca mais ele ligou. E eu fiquei esperando ele ligar, aquele dia não ligou, eu digo, ai, graças a Deus o português não ligou. No outro dia, graças a Deus o português não ligou. Na outra semana, aquele português disse que ligava, eu acho que ele já voltou para Portugal, olha, me vi livre, graças a Deus. E continuei namorando com o italiano, o namoro foi e tal coisa. O italiano era muito ciumento, extremamente ciumento, ele tinha ciúme até da padaria. Se eu fosse comprar pão na padaria lá na Itália, ele perguntava como era o padeiro e não sei o quê. Era terrível o ciúme. E então um dia eu estava indo para a Itália, ia pegar o avião, a agência de viagem. Eu, como era uma mulher
divorciada, né, sozinha, eu não ia de carro para o aeroporto, a agência de viagem foi lá em casa me pegar, me buscar o carro da agência e me levou até o aeroporto. Só que quando eu ia passando pelo porteiro do prédio, ele veio todo feliz. Dona Moema, tem uma encomenda para a senhora. E com um envelope grande assim na mão. E que eu olhei, aí tinha lá o nome do português, né? Eu peguei aquele envelope, coloquei no bolso, aquele bolso que tem do lado de fora da mala e deixei ali. Eu disse, ih, rapaz, o português ressuscitou. E viajei. Fui para a Itália, era uma época de Páscoa, olha, tá fazendo aniversário. Então era uma época de Páscoa e teve um dia que o meu namorado italiano, ele era fazendeiro, então ele foi para a fazenda e eu disse, não, hoje eu não vou, foi no dia de Páscoa, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. Fiquei em casa sozinha o dia inteiro, sem fazer nada. Já tinha feito de tudo. Então eu digo, já sei o que é que eu vou fazer. Tem aquela carta daquele português maluco, eu vou lá e vou ver o que é que tem escrito na carta. Aí peguei um envelope grande, eu abri, então tinha lá um livro. Ele é artista plástico, pintor, escultor e designer. E tinha um livro de uma exposição que ele fez no Brasil, ele fez várias partes da Europa e do Brasil também. E ele escreve muito bem, então tinha uma carta para mim com um desenho muito bonito, que ainda hoje eu tenho, e com um oferecimento, o desenho que ele fez tinha assim, para minha amiga, Moema, o oferecimento, não tenho isso. E depois, nesse livro de uma exposição, tinha uma coisa que ele escreveu sobre o amor. E era tão bonito aquilo que ele escreveu, que eu li e eu digo, nossa, esse homem deve ser espetacular. Romântico, deve ser maravilhoso, né? Escrever um negócio desse. E comecei a olhar para o português, maluco, doido, né? Que ele dizia que me amava. Com outros caras. Comecei a achar, ele parece que é interessante. Enquanto isso, a história com o italiano não ia muito bem, porque ele era extremamente ciumento. Eu não podia ir em lugar nenhum, que ele já ficava dizendo que eu ia trair ele, que não sei o quê, que não sei... Eu nunca tive um namorado tão ciumento quanto aquele homem. E ainda por cima ele tinha depressão. Então eu voltei para o Brasil com um namoro estremecido. A gente estava um pouco brigado. Chegou no Brasil, então basicamente a gente acabou o namoro. Acabou o namoro e eu me lembrei do português. Eu digo, olha o português, vou ler as cartas que ele me mandou. Aí fui ler aqueles e-mails que ele tinha me mandado há muito tempo. Eu fui ler aqueles e-mails e vi que realmente ele escrevia muito bem e que era um homem muito inteligente e apaixonante. E através daqueles e-mails que ele já tinha mandado há muito tempo, eu fui me apaixonando por ele. E aí a gente entrou em contato e eu lembro que quase ninguém tinha um Messenger. E eu disse para ele, olha, vamos agora nos comunicar, eu quero em tempo real. Então, amanhã, às 8 horas no Messenger. E ele nem sabia o que era isso. Aí chegou para um amigo que ele tinha no escritório e disse assim, eu tenho que estar amanhã nesse lugar, eu não sei como é que eu faço isso. E o amigo foi e ajudou ele não sabia nem o que era o Messenger. Eu sei que ajudou e 8 horas, naquele dia, ele estava lá. E então passamos a nos comunicar pelo Messenger. Era todo dia, era quase que toda hora. Eu chegava em casa, eu já almoçava assim, no contato, no computador, e era todo dia, era toda hora que a gente se falava.
E aquilo foi se tornando uma coisa mais séria, uma coisa mais forte, um relacionamento assim mais consistente. E então ele ficava, venha para Portugal. E eu, não vou. Venha para Portugal. Eu, é arriscado, porque, pronto, eu conhecia a Europa, né? Mas Portugal eu nunca tinha ido lá. Conhecia a Itália, mas não tinha ainda muita confiança no português. E então eu disse a ele, um dia eu disse, tá bem, eu aceito a sua proposta, eu vou. Mas você tem que falar com o meu filho e com a minha mãe. Aí ele foi, pegou o telefone e falou com a minha mãe, pegou o telefone e pediu. Meu filho naquela época tinha 14 anos, acho 13, 14 por aí. E ele falou com o meu filho, e eu me lembro que naquela época, mesmo com o italiano, foi um dos primeiros namorados que eu tive. E aliás, não foi um dos primeiros, foi um dos poucos namorados que eu tive. E quando eu tinha assim, qualquer relacionamento, os meus filhos não sabiam. Eu fazia a coisa de maneira discreta. Mas dessa vez, com o português, ele ligou para o meu filho, bom, pensar que eu nunca tinha tido namorado até então, né? E disse assim, quando desligou o telefone, até que enfim você vai desencalhar, hein, mamãe? Oh meu Deus do céu! E então, aí o meu filho, claro que deixou, minha mãe também, mas aí eu tinha 2 cúmplices, irmã. Eu tinha 2 cúmplices, eu não vinha para Portugal pegar um avião para conhecer uma pessoa que eu nunca tinha estado, a não ser por internet, assim, sem 2 cúmplices que eram a minha mãe e o meu filho. E eu me lembro que eu combinei com a minha mãe, né? Minha mãe, ela já não está aqui, mas na época, pronto, ela era viva e eu combinei com ela. Ela disse, minha filha, é o seguinte, eu vou ligar para você e vamos fazer um código. Eu não lembro qual era o código, era uma palavra que quando eu ligasse para ela, se eu não estivesse bem, eu dizia aquela palavra, então ela acionava qualquer coisa, né? Sabia que existia alguma coisa mal ali e era para chamar a polícia, sei lá o quê. Pronto. Então nós combinamos isso, que se eu não estivesse bem, num telefonema, que eu falasse aquela palavra para ela. Aliás, fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, naquele dia o aeroporto de Curitiba estava interditado. Quando cheguei no aeroporto, é uma confusão, gente pra lá, gente pra cá, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí cheguei no balcão, querendo informações, né? Aí veio uma moça e se atravessou na minha frente, aí eu disse assim, ei, a vez era minha de perguntar. Aí ela olhou pra mim e disse, não, era minha. Aí eu virei pra ela e disse, você vai pra onde? Ela disse, Portugal. Eu também. Então vamos fazer a mesma pergunta. E fomos lá, perguntamos e realmente tinha passado um avião alemão, acho eu, por cima dos medidores, não sei o que, do aeroporto. E o aeroporto naquele dia não saía, nem chegava, só chegavam, acho, voos, mas não saía ninguém. E estava cheio de gente, os hotéis estavam lotadíssimos, porque estava todo mundo sem ter para onde ir. E aí essa moça, né, que estava junto comigo, ela ficou junto comigo e ela já também não tinha para onde ir, porque ela morava no interior. E eu conversando com o português, dizendo para ele, olha, eu não posso ir, aquela confusão, eu não posso ir hoje porque o aeroporto, e ele, não, você tem que ir hoje, não sei o quê. E aí a minha amiga, essa, Rita, que eu conheci no aeroporto, ei, o que foi? Ela, ei, o que foi? E ela, tem aqui, essa menina aqui tá chorando porque ela, uma outra, não tem hotel onde ficar. Olha, vai lá pra casa, vai que também vai todo mundo lá pra casa. E eu falando com o português já chorando, ai, eu não posso ir hoje, porque o avião não vai sair. E o português lá, oh meu Deus, pronto, maior confusão. Resultado, e para concluir, peguei um táxi, voltei para casa, eu, a minha mala e mais 2 malas, ou seja, 2 meninas
que eu tinha conhecido ali no aeroporto, que não tinham para onde ir, né? Não tinha hotel, os hotéis estavam cheios. Fomos, no outro dia pegamos novamente um táxi, fomos para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, a menina que está chorando, né? Que eu conheci depois, foi a primeira a conseguir pegar um avião. E a outra ia comigo no mesmo avião, nós ficamos, mas conseguimos pegar um avião para ir para São Paulo e depois para ir para Portugal, e eu cheguei no outro dia em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, no aeroporto de Lisboa tem uma porta que abre e fecha assim, né? E então, aquela porta abriu e no meio das pessoas, que ficam aquelas pessoinhas ali esperando, tinha um careca. Eu sabia que ele era careca, eu só conhecia ele de foto. Naquela época não existia como tem hoje, assim, os vídeos, a gente se falar por vídeo não tinha isso. Era só fotografia. E então eu vi um careca, eu digo, eita, é ele. E tinha um raminho de flores na mão. Eu digo, ai, que fofo. E então era ele mesmo. E aí nós nos abraçamos, né? E eu lembro que a gente ficou andando pelo aeroporto, assim, tipo, não quero me desgrudar dele, né? E ele também de mim não quer se desgrudar. E a gente ficou andando de mão dada, de mão dada, de mão dada. Descemos, fomos até o subsolo onde o carro estava, mas ficamos passeando de mão dada no subsolo do aeroporto, gente, por favor, porque a gente não queria se desagarrar. Enfim, aí entramos no carro, isso era em Lisboa, e ele nós moramos em Aveiro. Aveiro fica a 280, 250, não me lembro agora, quilômetros de Lisboa, fica longe. E então fomos para o hotel, fomos para o hotel, eu deixei minhas malas lá. Depois fomos para conhecer Lisboa, naquele ônibus vermelho, né, de turista, fizemos aquele passeio. Aí eu comecei a andar pela cidade, o meu pezinho estava doendo. Ele comprou um band-aid, em Portugal chama penso. Aí colocou no meu pezinho, ai que querido, tão querido, tudo muito lindo. E então, à noite fomos para uma casa de fado. Pela primeira vez eu fui numa casa de fado, adorei um jantar, né, com fado, tudo muito lindo. Ele me beijou, depois voltamos, conheci Sintra no outro dia, passei mais por ali e voltamos. Ele perguntou, você quer conhecer mais alguma coisa por aqui ou quer ir para casa? Eu digo, não, eu quero ir para casa. Então voltamos, né? Fomos, né? Eu não voltei, nunca tinha ido. Fui para Aveiro. Quando chegamos em Aveiro, logo de cara, que quando abriu o elevador do prédio que ele morava, estava o filho dele. Opa! Aí eu me lembro que eu voltei pro elevador, eu digo, não, meu Deus do céu, eu não estava preparada para isso. Já o filho dele. E aí já fui apresentada para o filho dele. Isso foi o primeiro dia em Aveiro. No segundo dia, ele disse, não, vamos... Foi segundo ou foi terceiro dia? Foi terceiro dia. Nós vamos para um lugar. Você vai... E eu não quero que você saiba para onde é que a gente vai. E aí ele me botou no carro, me vendou os olhos com uma gravata, era a gravata que o pai dele tinha casado. Aí eu fui de olhos vendados, né? E fui dentro do carro sem ver o caminho. Desci do carro, assim, tateando, e quando ele tirou a gravata dos meus olhos, eu estava dentro de uma gruta. São umas grutas que tem perto de Fátima, em Portugal, umas grutas lindas. E estava ele com uma caixinha nas mãos
Tu se ajoelhasse? Ajoelhasse? Não lembro, mas aqui em Portugal tem isso. Acho que se ajoelhou sim. Quando ele se ajoelhou e como no Brasil não tem isso, levantou, e os turistas tudo assim, passando e olhando, né? Que é um turista, cheio de turista. E ele com aquela caixinha, foi isso mesmo, na mão, com as alianças, e me pediu em casamento. Foi no terceiro dia. No quarto dia, ele me levou para conhecer os pais dele, para almoçar lá na casa dos pais dele. Pronto, no casamento, me levou para conhecer os pais e eu passei assim, foram 15 dias em Portugal. Na última noite que eu passei em Portugal, nós choramos na despedida e eu prometi a ele que eu voltava para Portugal o mais rápido possível. Então voltei para o Brasil, para Curitiba, pedi demissão do meu emprego. Foi muito difícil pedir demissão, porque eu gostava muito do meu trabalho, gostava do que eu fazia, gostava das minhas crianças. Foi difícil, eu era um emprego público, eu era concursada, mas pedi demissão do emprego, vendi tudo que eu tinha, me desfiz de tudo que eu tinha. A única coisa que eu não me desfiz foi o carro, deixei o carro para o meu cunhado, minha irmã. Mas me desfiz de tudo e em 15 dias eu estava de volta a Portugal. Dessa vez para morar. E nunca mais voltei a morar no Brasil. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais, deixa aí perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder. Fique com um beijo bem carinhoso no seu coração e não esqueça o like.